Foi o único caso em que o burro caiu do cavalo. Pensa no seguinte, o que aconteceu naquele era uma briga entre as duas. Elas não se davam bem e viviam brigando. Bota ali a foto das duas. E viviam brigando. E aí o que acontece? Briga daqui, briga dali, briga daqui, briga dali. Uma tem a seguinte ideia, vê aonde chega a alma humana. As duas trabalham num hotel lá em Salvador, né? Eu estou falando lá em Salvador porque eu estou aqui em São Paulo. Aí o que acontece? Estava em Salvador e tal. Briga daqui, briga dali, briga da colar. Aí, aqui tá aqui, resolve a terminar com a briga. Pega só da cáustica, certo? E toca para cima da outra, põe no cidade. A vítima aparece internada no Hospital Geral do Estado poucos dias antes de morrer, nesse vídeo gravado por familiares. Ela fala da rotina de brigas com a acusada do crime. Ela começou a me insultar, a me esculhambar, me insultar. Aí um dia que estava no refeitório, ela me disse uma coisa, eu não aguentei. Aí aconteceu o que aconteceu, eu empurrei ela, só cheguei a empurrar ela. A camareira Vera Lúcia Paixão, de 38 anos, foi atacada com soda cáustica por uma colega de trabalho, Adriana Gonçalves da Mota, uma ajudante de limpeza de 33 anos. Foram quase 2 meses de internação. Durante o período em que ficou internada, Vera passou por 3 cirurgias. Permaneceu a maior parte do tempo consciente, mas não resistiu a uma infecção generalizada. Ela teve 35% do corpo queimado. Vera era uma pessoa que não procurava problemas com ninguém, uma pessoa amiga, uma irmã querida. A vítima e a acusada trabalhavam em um hotel na Praia do Forte. O ataque com ácido aconteceu dentro de um ônibus que levava trabalhadores do hotel de volta para casa, no dia 11 de junho. Outras 4 pessoas também foram atingidas, mas tiveram ferimentos leves. A Adriana foi presa em flagrante e chegou a falar sobre o crime com a nossa equipe na delegacia. Eu estou muito arrependida, eu jamais tinha intenção de matá-la. O negócio, eu só queria dar um susto nela mesmo, porque eu também tenho um adolescente de 16 anos. Eu não quero que ele passe por isso que a mãe dele está passando. Eu só queria sair mesmo só queria me defender de um auto que cometeu contra mim. Eu só quis dar um susto pela facada que eu tomei. Foi isso, eu estou muito arrependida. Vera Lúcia era casada e tinha 2 filhos. Ela andou dizendo, né, em outra entrevista que a senhora meteu a faca nela. Nunca, isso não existe, eu tenho prova disso, nunca. Isso nunca existiu, eu nunca peguei uma faca. Ela não existe, ela quer se safar. E aí tem... Áudio, corta, não. Vê se eu tô errado. A gente faz um programa tranquilo, que a gente brinca, não sei o que e tudo. Pra botar uma barbaridade dessa no ar, matéria que outra joga só da causa, eu te pergunto, o que isso acrescenta? Nada. É a violência pela violência. Não tem uma informação, não tem nada. São 2 pessoas se atacando. Me dá a invasão. Que bobagem, meu pai. Me dá a imagem. O que você está vendo aí é um assalto. Eles invadiram a lanchonete e foram roubando até, por sorte, eles atiraram. E não aconteceu, não feriram ninguém, deu um tapa na moça. Põe no cidade. Com armas em punho, os 2 ladrões chegam na lanchonete e começam um verdadeiro arrastão. Pegam tudo dos clientes. Nesta imagem dá para ver que um dos ladrões agride uma moça. Veja novamente a agressão. De mesa em mesa, os bandidos vão pegando os objetos e se aproximam das vítimas com violência. O assalto durou cerca de 3 minutos. Como se não bastasse, na saída, um deles ficou enfurecido e disparou 4 vezes na direção das pessoas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foram momentos de pânico para clientes e proprietários do estabelecimento. A polícia militar logo foi acionada e iniciou as buscas aos suspeitos. As marcas dos tiros ficaram expostas em vidros e paredes. 2 rapazes foram presos, com eles uma motocicleta. Eles são suspeitos de dar suporte aos outros 2 que agiram diretamente no assalto. Os garotos negaram o envolvimento.
Não tem nenhuma câmera flagrando eu lá não, nem a moto que eu tava não é a mesma que tava lá. O circuito de câmera flagrou vocês lá, dando um apoio lá pros assaltantes? Não flagrou nós não, que nós não tava lá. Veio lá nas câmeras lá se a Pop tava lá. Vai lá na esquina lá, tem essas testemunhas se me flagrou. Agora eu não tava não, moço. Não tem prova que eu tava lá metendo um assalto. O caso está sendo investigado. Há cerca de uma semana, outra lanchonete na orla da cidade foi assaltada com as mesmas características. A polícia não descarta que seja a mesma dupla. Nossa, que vozeirão. Ela se chama Anésia. Anésia tem 4 filhos. A história de Anésia começa assim. Olha isso! Bem que Anésia tentou ter uma vida tranquila ao lado do marido João e dos 4 filhos. Mas ela sempre sentiu falta da liberdade. Anésia não é de dar satisfações do que faz a ninguém. E agora, divorciada, ela se realiza nas festas e bares. O bom disso tudo é que o divórcio não deixou traumas. Anésia e o marido são ótimos amigos. Eles até decidiram continuar morando juntos. Ele a levará para uma festa. Ela vai à festa com os 4 filhos. Lá, o telefone dela há de tocar. Os filhos perguntam, mãe, o que houve? Ela não revela e jamais revelará. Eu volto já já. Olha aqui, 4 homens dentro do estacionamento, um deles tocou tiro. Põe a imagem do comandante Hamilton. Eu tenho mais informações até esse momento. A polícia tenta localizar 4 homens, um deles com um rifle, ele começou a atirar dentro do estacionamento desse hipermercado. A polícia cercou todo o local e até agora, não há pista dos homens. O que eu dizia era, quando era o início da noite, foi quando eles entraram. A polícia tenta encontrar no estacionamento, nas cancelas do estacionamento, alguma câmera de segurança que mostre o carro, porque mostrar a placa não quer dizer nada, porque a polícia acredita que o carro também era roubado. Então, resumo, há um tiroteio que começou no supermercado, rota força tática, está toda a polícia aí na tentativa de encontrar os homens. Corta para mim. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite, fique com Deus, um forte abraço. Amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Tchau. E nós? Mãe de 4 filhos e separada. Anésia é separada de João. O casamento acabou, mas os dois têm uma excelente relação. Tanto é que eles moram ainda juntos. Naquele dia, João pega a ex-mulher e a leva com os 4 filhos para uma festa. E Anésia disse que agora quer curtir a vida. Ela está na festa quando o telefone toca. Ela sai, atende, fala rapidamente e volta com um olhar apreensivo. Uma das filhas vai e pergunta, mãe, o que houve? E ela disse, não, nada, esquece nada. Os filhos decidem ir embora da festa. Ela disse, não, eu vou ficar um pouquinho mais aqui. O dia clareia e nada de Anésia. 2 semanas depois, começa um mistério de uma história que, na verdade, começa assim. Olha isso! Bem que Anésia tentou ter uma vida tranquila ao lado do marido João e dos 4 filhos. Mas ela sempre sentiu falta da liberdade. Anésia não é de dar satisfações do que faz a ninguém. E agora, divorciada, ela se realiza nas festas e bares. O bom disso tudo é que o divórcio não deixou traumas. Anésia e o marido são ótimos amigos.
Eles até decidiram continuar morando juntos. E por incrível que pareça, hoje vivem melhor do que durante o casamento. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tchau, querida. Só tem uma coisa que tira a Nésia do sério. Quando alguém pergunta se ela já tem um novo amor. Obrigada. Tá bem que você tá namorando. Não. Negativo, namorando. Ela desconversa. Diz que o que quer agora é curtir a vida. Namorado, não. Ai, cara, tem que se cuidar, né, amiga? Naquele dia, a Nésia se prepara para mais uma noite de festa. E dessa vez, ela vai levar os 4 filhos. O ex-marido é quem leva todo mundo até a festa e em seguida vai embora. No meio da festa, enquanto todos se divertem, o telefone de Anésia toca. A filha estranha a maneira como a mãe atende a ligação. Anésia se afasta e tenta disfarçar. Logo depois, retorna com um olhar de preocupação. Mas quando a filha pergunta o que houve, Anésia diz que não é nada, que está tudo bem. As horas passam e os filhos de Anésia vão embora da festa. Ela fica, quer se divertir até mais tarde. A filha espera a mãe voltar. Amanhece o dia e nada. Todos sabem que a Anésia não é de dar explicações, mas tanta demora causa preocupação. 2 semanas se passam e um corpo é encontrado no matagal. Anésia, a mulher que guardava segredos e queria apenas se divertir, está ali, morta. A festa. Uma ligação misteriosa e o assassinato. Quem matou Anésia de Souza? É uma pergunta sem resposta. Foi tratado como um caso de uma mulher qualquer. Então eles não deram o devido valor para o caso. Eles deixaram de qualquer forma, como todos os casos que acontecem aqui na cidade, né? Segunda-feira, a artesã sai de casa para se divertir com a família, sem saber que nunca mais vai voltar e passar por este portão. A festa junina é uma tradição em Votorantim. Acontece sempre nesta praça que fica no centro da cidade. Naquela noite, era aqui que a Anésia estava com os filhos. Chegou, acompanhada dos 4 mais um sobrinho, às 8 horas da noite. A família foi trazida para cá pelo ex-marido de Anésia, que não quis ficar. Todos aproveitavam. As crianças estavam nos brinquedos, em um parquinho que também é instalado aqui na mesma época. Enquanto isso, a mãe acompanhava os shows num palco, que é sempre colocado do lado de cá. Já se aproximando das 10h30 da noite, Anésia, segundo os filhos, recebeu uma ligação. Ninguém sabe quem estava do outro lado da linha. O fato é que às 10h30 ela pediu que os filhos fossem embora. Disse que ficaria para mais um show. Essa foi a última vez que a Anésia foi vista com vida. O telefone dela tocou e ela atendeu. Ela falou algum nome? Não. A gente tentou conversar com ela quem que era, mas ela tinha mudado já sua fisionomia e mudou de assunto. Ela mudou a fisionomia? Você percebeu que ela estava diferente? Ela estava diferente. Sim. Mas para triste, irritada ou feliz? Para transtornada. Tudo indica que a Anésia encontrou alguém conhecido. Fizemos de carro o trajeto que ela pode ter feito acompanhada. Em menos de 10 minutos, depois de sair da praça e atravessar esta linha do trem, está o bairro onde o crime ocorreu. No alto do morro, onde há uma vista privilegiada, uma estação de água e muito mato, o corpo foi achado. Estar na cena do crime deixa muito claro que a Anésia não veio para cá a pé. Por conta disso, a principal hipótese da polícia é de que ela veio a este local, forçada ou não, dentro de um carro. E o principal, na companhia de um homem. Por conta do estado de decomposição,
Os peritos não conseguiram precisar se ela foi ou não vítima de violência sexual. O fato é que o sexo aconteceu. Existe uma outra linha de investigação que aponta que ela e o homem teriam mantido relações sexuais consentidas neste ponto, onde há um recuo na pequena estrada de paralelepípedo. Se isso não ocorreu, foi também neste local que o assassino a estuprou e a assassinou logo em seguida. Chama a atenção visualizar que existe uma quantidade de entulhos bem aqui. O assassino, segundo a investigação, fez este caminho, arrastou o corpo da vítima por este ponto e jogou a Anésia neste buraco, um local de onde da rua ou até mesmo de cima, do alto do morro, não seria fácil visualizar. 15 dias depois do crime, o corpo de Anésia foi encontrado por duas pessoas que acionaram a polícia no bairro que fica lá embaixo. Os óculos da vítima estavam ao lado do corpo, assim como a bolsa, e o celular havia desaparecido. O detalhe que chama a atenção e que leva a crer que ela foi violentada é a calça. Estava abaixada até a altura do joelho. Um forte indício para os peritos de que houve sim violência sexual. O ex-marido, que ainda morava com Anésia, e os filhos e mais 2 homens suspeitos foram chamados, ouvidos e liberados. Todos fizeram exames de DNA e não houve compatibilidade com o material genético coletado no corpo da vítima. A família levou 2 dias para acionar a polícia, porque a Anésia havia sumido outra vez. O que ocorreu poucos meses antes. Depois da separação, a mulher decidiu curtir a vida. Os filhos estavam grandes. Ela adorava ir a festas, bares, se divertir com amigos, muitos deles policiais. As amizades foram feitas depois que o irmão de Anésia foi assassinado. Luiz de Souza era investigador particular. O assassino, que atirou 5 vezes contra ele, nunca foi preso. A polícia não encontrou relação entre os crimes e não conseguiu avançar depois de ouvir depoimentos de uma série de testemunhas. A história de assassinato continua cercada de mistérios. Existe um detalhe que chama a atenção. Os familiares contaram que naquele mês, logo após o crime, um carro misterioso subia e descia a rua onde mora a família. E mais do que isso, dia sim, dia não, disseram principalmente os filhos, este carro ficava parado bem aqui, do outro lado da rua. Ele tinha uma cor azulada, quase preto. Ficava sempre ligado. Os filhos nunca conseguiram visualizar quem estava ao volante, por conta da película que era muito escura. Mas confirmaram que parecia se tratar de um homem e que este homem sempre estava por aqui. Todos acreditam até hoje que esta era uma forma de intimidá-los para que a investigação fosse interrompida. De fato, o caso foi arquivado e até hoje a polícia não sabe quem é este indivíduo. Existem mais informações que estão sendo protegidas pela polícia, disse a família. Informações que os parentes têm medo de contar. A pergunta é: por quê? Anésia foi morta em junho de 2011. Apesar do vestígio no corpo que indica relação sexual, não há mais nada. As evidências foram apagadas. Esse é outro crime sem solução. Quem matou está impune e nada impede que mate de novo. Acredito que ela possa ter se encontrado com outro homem ou alguém ter forçado, né, ela a sair junto com ele. Pois bem, nesse momento, a polícia continua investigando. E a nossa Capitão Nascimento tem todas as informações. Capitão. Marcelo, para a polícia, este crime ainda é um mistério.
Mas o que intriga a família é que 5 pessoas estavam ao lado de Anésia quando ela recebeu a ligação e voltou um pouco assustada. O delegado pediu a quebra do sigilo telefônico e essa ligação não apareceu. Para a polícia, não há dúvidas de quem matou a vítima conhecia ela. Isso porque o delegado ouviu algumas pessoas que estavam no show, alguns organizadores, e eles contaram que não viram ela saindo sob alguma ameaça. Portanto, a investigação continua e a família ainda aguarda uma resposta, Marcelo. Obrigado, capitão Nascimento. Virou. Pimba, esse aqui é um policial federal. O nome dele é Marcos. Agora, vê se é possível. Numa ponta está o policial federal. Na outra, um capitão da polícia militar. Só que o tal do capitão da polícia militar é o bambambam do prédio. Ele diz que faz e acontece. Por último, ele disse assim, quer ver o que eu faço aqui dentro? E começou a jogar o lixo pelas escadas. Aí, o homem ali, o policial federal, foi lá e disse, ô, como é que é? O que tá pegando? Aí o capitão disse, não, aqui quem manda sou eu. E partiu para cima do Marcos. Os dois foram parar na delegacia nesse momento. O capitão da polícia militar está fazendo a faxina na cadeia, que foi preso. Põe no Cidade. O vídeo mostra o momento exato do ataque. A violência sofrida aparece principalmente no rosto do policial federal. Me rasgou a camisa toda, aqui, tá em sangue no meu ouvido, na minha cara aqui, entendeu? Isso na frente dos militares, tá? Na frente dos militares. A agressão ao policial federal teria partido de Fernando Oliveira de Almeida, capitão da Polícia Militar. Que é isso, rapaz? Que é isso, ô, polícia? Ô, tenente! Ô, tenente! Ô, tenente! Ô, tenente, vem cá, p***! Tem 3 meses que ele mudou para lá, tá ameaçando os vizinhos, tentando tomar garagem de vizinho, andando armado, com a arma na mão, arma na cintura, sem estar fardado. E nós estamos com muito medo, entendeu? Muito medo dele. Temendo uma tragédia, viaturas da Polícia Militar e Federal tiveram que ser acionadas. Na confusão, a síndica e mulher do policial federal disse que também foi agredida com socos na cabeça. Ele se virou, me espancou, ele me deu vários socos. Ao encontrar com o agressor na delegacia, Viviane Martins se desesperou e perdeu os sentidos. Teve que ser carregada por policiais federais. Segundo a síndica, a confusão começou por causa desta imagem. O capitão da Polícia Militar espalhou lixo e óleo de cozinha em todos os andares. E essa não seria a primeira vez que ele intimida os moradores daqui. No prédio, vizinhos estão apavorados. Este morador tem medo de que o capitão provoque uma tragédia. Eu temo pela minha vida, pela vida de todos aqui que moram aqui. Ele anda armado? Sim, ele anda armado dentro do prédio. Fala alto, ameaça. Este outro morador fala que a patente do capitão da PM dificulta o registro de ocorrências. Existe aquela coação, aquele corporativismo do soldado, do cabo, do sargento, da ocorrência ser manipulada a favor do capitão. De autor, ele passa a vítima, arranha o pescoço, faz uma agressão, sai mancando, aí fica, como sempre, a legítima defesa. Mas eu só estou expondo a minha esposa, porque eu não aguento. Eu sou um policial que tem 22 anos que combate o crime e não aguento mais. Eu não sou santo e o Estado não está fazendo nada. Eu não estou aguentando mais. Por isso que eu estou me expondo, vocês desculpem eu estar assim emocionado, mas eu não aguento. O federal está certo. Se ele que é federal não aguenta, imagina o resto dos outros vizinhos. E ele está certo, porque sinal que ele mostra que é um bom policial. Porque, de qualquer maneira, com toda a sorte que ele está contido ali, se ele deixasse extravasar, ia até a troca de tiro. A sorte é que ele é um sujeito que consegue frear, porque senão o tiro ia comer. Falar em tiro, me dá o PM, me dá o sargento da polícia, vai reparar, esses dois estão entrando aí, ó. Vai aparecer homem de moto, isso tudo é ladrão, isso aí. Ladrão, olha lá, pumba. Já com a arma, já arquivou uns dois lá. Olha lá. Pim!
O sargento foi se defender, olha o tiro saindo. Repara. Aí todo outro ladrão corre também. O outro ladrão corre, o sargento. Ele estava abastecendo a moto, agora que acabaram de me dizer. Ele estava abastecendo a moto, ó, a paisana, ó. Ele estava... Quando o outro puxa a arma, ele diz, vai me matar. E aí atirou, ele está hospitalizado, é grave o estado dele, hein? Põe no Cidade. Esta imagem mostra os criminosos chegando no posto de combustíveis. Enquanto um deles entra na loja de conveniência, o outro segue em direção ao frentista e um cliente. Repare que ele fala alguma coisa e aponta a arma. O cliente, que é um policial à paisana, reage e o bandido atira a queima-roupa. O criminoso, que está dentro da loja, vê a confusão e sai correndo, mas antes consegue levar cerca de R$50 em dinheiro. Era por volta das 8 horas da noite. Alguns clientes abasteciam os veículos. Bem aqui em pé, ao lado deste banco, estava o policial conversando com o frentista. Ele tinha acabado de abastecer a moto. De acordo com testemunhas, o criminoso ordenou que a vítima levantasse a camisa. Então, o policial reagiu. Os dois começaram a lutar e vieram até aqui este ponto. Bem ali na parede, a gente vê a marca de um dos tiros. O brigadiano ficou caído no chão, à espera de socorro. O sargento da Brigada Militar é Cláudio Avelino Gomes Rodrigues. O estado de saúde é considerado grave. Ninguém do posto quis gravar a entrevista, mas o gerente afirmou que o sargento é cliente antigo e praticamente todos os dias visitava o local. Ele trabalha nesta base do pelotão de operações especiais, que fica próximo ao posto de combustíveis no Jardim Santa Rita, em Guaíba. E tem um outro também, tem um outro PM, ele está de folga. De repente ele começa a ser seguido por dois bandidos. O PM vai entrar no posto de combustível e vai lá, os dois vão lá aqui em São Paulo. Aí vão lá e executam o PM. Executam o policial militar, não levam nada. Se bobear amanhã, para não dizer que é execução de policial militar, vão dizer que foi uma tentativa de assalto. Mas não aconteceu nada. Os bandidos foram lá só exatamente para pegá-lo, ó. Só para pegar o PM. Põe no Cidade. Camisa branca aparece nas imagens no caixa do posto. Parece pedir informação. Logo depois ele sai. O policial vai até o caixa para pagar o combustível. O mesmo criminoso para e pergunta algo para um frentista. Depois ele aparece dando a volta no posto. E em seguida chama um comparsa. Os dois correm na direção do PM. Um deles segura o policial. O outro atira. Repare que o assassino pega a arma do PM e atira com ela. E na hora da fuga, tenta atirar no cachorro. O cabo Ademilson Pereira é socorrido, mas morre a caminho do hospital. O PM integrava a Força Tática de Osasco, na Grande São Paulo. Os criminosos chegaram ao posto nestes dois carros. O policial estava a caminho da escola do filho de 5 anos. É que lá ele receberia uma homenagem do Dia dos Pais. Mas antes parou no posto para abastecer. A polícia acredita que os criminosos já estavam seguindo ele. Um dos bandidos aparece nas imagens vestindo a roupa de uma empresa. Para a polícia, ele estava usando um disfarce. Outro detalhe que chamou a atenção do delegado é que um dos criminosos conversa com um frentista antes dos disparos. Este funcionário também é considerado suspeito. Todas as testemunhas foram ouvidas. E para a polícia não há dúvidas de que o cabo foi executado. Isso porque em nenhum momento os criminosos anunciaram o assalto. De acordo com a família, Ademilson não vinha recebendo ameaças. Era um policial experiente, com 20 anos na profissão e 10 anos na Força Tática. A polícia ainda não conseguiu identificar os assassinos. Pereira deixou a esposa e o filho de 5 anos. Morreu de uma forma covarde na véspera do Dia dos Pais. Pois é, e esse aqui também é outro. Esse aqui está sendo procurado. E agora descobre-se
que não é a primeira vez que ele comete um crime. Ele também já responde por um outro assassinato. Agora, ele é procurado porque ele tinha, né, um enteado, um menino de 3 anos de idade, que ele levou para pescar. E segundo toda a investigação, este infeliz matou o menino de 3 anos de idade. Portanto, se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Põe no Cidade. João foi visto pela última vez perto de uma chácara aqui na zona rural do município, próximo ao local do crime e onde ele já havia morado. Foi aqui que a polícia militar começou as buscas, mas não encontrou o suspeito. As buscas foram suspensas no início da tarde por falta de pistas. João Batista da Silva, de 25 anos, é suspeito de ter estuprado e matado o enteado de apenas 3 anos. Segundo a mãe, o padrasto teria levado o menino em uma chácara de um vizinho para pescar. Na volta, ele teria entregado o menino já sem vida e com marcas de violência, e depois fugido na mata. Ele chega com meu filho desmaiado. Aí eu vou na vizinha ligar pro táxi buscar a gente, né? Quando eu chego no hospital, eu já tava morto. E ele fugiu. Só isso que eu sei. Aí lá que eles falaram que foi ele que matou meu filho. A médica detectou sinais de espancamento e violência sexual na criança e acionou a polícia. Desde então, nós estamos procurando os responsáveis, ou seja, o padrasto e mais um vizinho que estavam com essa criança, para que prestem esclarecimentos. Mas, ao que conta a mãe, o padrasto teria levado o menino a uma chácara vizinha na zona rural de Mandirituba para pescar. E depois apresentou a criança à mãe já em estado de óbito, com todos esses sinais de espancamento e sinais de violência sexual. A mãe ainda contou que João e o filho tinham uma boa relação. O menino chamava ele de pai. Ele até tatuou o nome do menino no peito, Pablo. Eles agiam normalmente, como se fosse pai dele mesmo. Como se fosse pai dele. Agora não caiu a ficha, sabe? Não caiu a ficha. Eu não consigo aceitar uma barbaridade dessa. Como ele teve coragem de fazer isso comigo? Como? João já era procurado pela polícia. Ele é considerado foragido da justiça por um homicídio qualificado no norte do Paraná. A polícia também procura o vizinho da chácara onde João e o menino teriam ido pescar e que também está desaparecido. Ainda não conseguimos localizar nem o padrasto da vítima e nem o vizinho, na chácara do qual a criança teria ido pescar. As versões apresentadas pela mãe são contraditórias, apresentou várias versões aos policiais, aos guardas municipais e à médica. Nenhuma dessas versões são condizentes com os sinais que nós estamos verificando e por isso estamos à procura dessas pessoas que estão desaparecidas para que esclareçam esses fatos. Trazer meu filho de volta no lar. Eu quero justiça, eu quero limpeza, eu quero ele apodrecer lá na ceia. Mas aqui o caso é outro. Érica tem 18 anos e eu não preciso dizer que ela é linda. Né? Ela é uma menina bonita, nem parece ter 18 anos. E ela tem um namorado que chama Armando. De repente os dois têm uma discussão por telefone e ela toma a decisão de ir na casa do namorado para fazer as pazes. O que acontece é que ele nem sabia que ela ia lá. No dia seguinte, ela não volta para casa. A família liga para eles, não sei dela. As buscas começam. Ela é encontrada numa estrada de terra. Ela está ferida, porque foi espancada e atropelada.
Exatamente isso. Quer dizer, ela foi fazer as pazes com o namorado, mas não avisou que ia lá. A família não começa a procurar, liga para ele, cadê ela? Não sei, não estava esperando. Pois bem, ela é encontrada nessa estrada de terra, nessas condições, fica um mês internada e não resiste. E a polícia tenta encontrar uma ponta sequer para que possa chegar a quem fez isso. Põe no Cidade. Desde o dia do crime, 6 meses se passaram. A irmã da vítima, que na época tinha apenas 18 anos, decide então quebrar o silêncio. Ela não vai aparecer por questões de segurança. Mas a família está indignada, porque desde então a polícia não indicou sequer um único suspeito de cometer tal assassinato. Érica Maria da Silva era uma jovem bonita, tímida, mas que adorava postar fotografias na internet. Uma garota vaidosa. Veja agora como ela foi fotografada durante a internação. Não há respostas para o que de fato ocorreu naquela noite de quarta-feira. Ela tinha discutido com o namorado, então à noite ela resolveu visitar ele. Era às 11 horas da noite. Ela entrou em contato com ele, mas não avisou que ia dormir lá. Ela saiu e disse que ia pegar um ônibus para ir para lá. E minha mãe ficou da porta olhando ela descer, e ela desceu normal. Câmeras de segurança mostra que em nenhum momento ela passa pela frente, só mostra carro passando. Então a gente acredita que foi um carro assim, que pegou ela. O namorado de Érica, na época, era Armando. Conseguimos encontrá-lo em Guarulhos, na casa onde mora com a família. O torneiro mecânico reafirma que ela não apareceu para encontrá-lo. Porque era na semana era difícil ela vir em casa, entendeu? Era mais só final de semana mesmo. E ela não te avisou que viria? Não. A estudante saiu de casa às 11 horas da noite. Seguiu pela rua a pé. O mistério está no trajeto até o ponto de ônibus. Não se sabe o que ocorreu. Era madrugada quando o corpo de uma garota foi achado num morro afastado. Seguimos de carro atrás do namorado e dos irmãos dele. São cerca de 2 quilômetros de subida. As casas aos poucos ficam para trás e a rua asfaltada termina. 24 horas tinham passado quando o irmão de Armando recebeu a notícia de que uma garota tinha sido achada bem ali. Primeiro nós foi numa pedra que tinha ali, aí meu irmão ligou pro amigo dele que achou no WhatsApp, aí ele indicou esse lugar, nós achou aqui, aí nós foi no geral, chegou lá, ela tava lá. Pararam o carro aqui, mas quando vocês se aproximaram, ou moto, não sei, se aproximaram desse local, já não tinha mais ninguém aqui? Não tinha, só aí, no outro dia que nós achou a luva, era de noite, aqui é escuro. Vocês não viram nada? Não, aí nós voltou no outro dia, aí nós viu a luva e os negócios. Veja a foto tirada pela família. Mostra a marca de um pneu no barro molhado. É mais um indício de que o assassino levou a garota de carro até ali. Mas há um detalhe ainda mais forte. O local em que a garota foi encontrada, ainda viva, está no meio de uma região pouco habitada, entre uma grande quantidade de árvores e no meio de uma pequena rua de terra que corta a mesma comunidade. Este local é completamente escuro à noite. Não há iluminação aqui. Eram por volta de 6h30 da manhã do dia seguinte ao desaparecimento que um vizinho, um morador que mora logo acima, passava a pé por aqui quando visualizou a garota. Érica estava caída aqui, atravessada no meio da lama. O depoimento deste homem, dado à polícia e também a vizinhos, apontam que havia uma marca de carro por cima da roupa da menina, o que leva a polícia a acreditar que depois do espancamento, um carro teria atropelado a vítima, ainda aqui, neste local. Armando conta que a namorada estava diferente naquela semana. Ela estava um pouco estranha. No dia ela dormiu aqui. Aí no outro dia eu levei ela na casa dela, deu pra perceber que ela era meio estranha. Os dois
Segundo as duas famílias, sempre tiveram boa relação, sem contar as discussões que a irmã diz ser normal entre um casal. Mas há um detalhe: a irmã mais velha conta que o ex-namorado a perseguia. Ele sempre ligava para ela também, né? Vira e mexe, ele vinha atrás dela, seguia ela também. Pra ficar com ela não queria mais voltar para ele. Érica nunca gostou de sair. Era uma garota quieta e de pouca conversa. A família procurou a jovem pelo bairro, ligou dezenas de vezes, mas o celular tocava e ela não atendia. A notícia de que uma garota tinha sido levada às pressas por uma ambulância do SAMU só chegou na madrugada seguinte. E foi Armando que a reconheceu. Chegamos lá, perguntamos pro vizinho, aí o vizinho falou, acharam a menina aí e levaram pro hospital. Aí nós fomos pro hospital, chegou lá e eu conheci ela. Você reconheceu? Sim. A garota ficou internada aqui, no Hospital Geral de Guarulhos, por cerca de 1 mês e meio. Na manhã em que a jovem Érica chegou a este local, ninguém da equipe médica sabia de fato quem era ela. Não conseguiram nenhum contato da família e só aguardaram um instante para que alguém aparecesse. O que ocorreu só durante a madrugada do dia seguinte. A jovem permaneceu em coma na unidade de terapia intensiva ao longo de todo este período, até o dia em que a equipe não conseguiu mais salvá-la. Nada se conseguiu provar até agora. A morte de Érica continua sendo um grande mistério. Isso que fizeram com ela foi uma coisa muito pessoal. Era alguém que estava com bronca dela, ou pelo jeito dela, ou alguém queria ela não quis, ou alguém queria voltar com ela também não quis. A gente não sabe. Então, a conclusão que a gente tem é essa, né? Foi alguém que conhecia ela. A questão é, se nesse caso a polícia não encontra uma ponta, até porque o local onde aconteceu não tem câmera de segurança, não tem absolutamente nada, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém percebeu nada. Mas nesse caso aqui, que acabei de receber uma outra reportagem, a pergunta é, o que faz um sujeito, né, filho de classe média alta, que estudou só em colégios particulares bons, o que faz esse sujeito entrar por crime? E esse aqui, você já viu inclusive essa imagem uma vez comigo, é o Celcinho Playboy. Celcinho Playboy, ele era, né, o traficante mais procurado do Rio de Janeiro. Ele envolvido em tráfico, assalto, assassinato, 32 anos de idade. E ele era, no momento, o cara que comandava uma facção criminosa no Rio de Janeiro chamado ADA, Amigos dos Amigos. E essa facção é a facção rival, principal facção rival do Comando Vermelho. Pois bem, ele começou, né, um negócio dele onde ele mais se escondia, era numa comunidade lá que chama o Morro da Pedreira, Comunidade da Pedreira. Ali era o ponto central dele. Só que nesse final de semana, no sábado, alguém deu para a PM que ele estava na casa de uma namorada. Uma das namoradas, essa menina, 14 anos de idade. E ele estava lá com 4 seguranças. Quando a PM chegou para o abafo, né, houve troca de tiro, mas os seguranças sentiram que tinham perdido e vazaram. Ele com uma pistola disse, bom, vou morrer mesmo porque pensava ele, vão me passar o cerol aqui. Passar o cerol é atirar para matar. O que aconteceu? Ele pegou, estava com a pistola, foi para cima, eram 100 policiais militares, mas como o vaso ruim não quebra de cara, ele ainda foi levado, mas não resistiu, foi levado lá para o socorro,
né? Socorro chegou e tal, mas não resistiu. Ele aumentava a violência no Rio de Janeiro, porque a todo instante, ele ia tomar outros pontos de droga. Ele levou um tiro no peito, na perna, chegou no hospital e lá ele morreu. E a caçada a ele começou já faz um bom tempo. Põe no Cidade. Um cerco policial para evitar a reação de traficantes após a morte do chefe da quadrilha. O traficante Playboy da Pedreira acabou de ser morto numa operação conjunta entre a Polícia Federal, a CI e a Poli. E na área de Maré 41, principalmente na área de Guadalupe, estarem atentos aí a possíveis retaliações. Celso Pinheiro Pimenta, de 33 anos, morreu neste sábado durante uma operação conjunta das polícias Civil, Militar e Federal. Cerca de 100 homens foram mobilizados. Playboy estava na casa da namorada, uma menina de 14 anos de idade. Segundo a polícia, ele apareceu na porta com uma pistola, levou um tiro no peito e outro numa das pernas. Na casa foi apreendido um fuzil FAL 762, uma arma de guerra. Foi apreendida uma Glock, calibre 9mm, em poder do Playboy. Ele foi removido de lá, socorrido, com vida, entretanto veio a falecer no hospital. Playboy sabia que estava prestes a morrer. Ele gravou uma entrevista com o coordenador da ONG Afro-Reg, José Júnior, e pediu para que o vídeo só fosse divulgado quando isso acontecesse. Você tem medo de morrer? Medo de morrer, com certeza. Acho que todo ser humano quer viver, quer poder criar os filhos, entendeu? Quer poder ter vida, né? Ninguém quer morrer. Tá toda hora as pessoas me falam que vem ameaças, policiais falando que se me pegar vai me matar. Durante a operação que resultou na morte do traficante Playboy, os agentes chegaram a trocar tiros com 4 seguranças do criminoso que conseguiram fugir. Mataram o Playboy, mano. Mataram o Playboy. Os cria tá tranquilo. Pegaram só o Playboy mesmo. Playboy era o traficante mais procurado do Rio. O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$50 mil por informações que levassem à prisão do bandido. Para se tornar o inimigo número 1 da segurança pública, foram 18 anos dedicados ao crime. Ele começou como assaltante ao lado de Pedro Machado Lomba Neto, o Pedro Dom, bandido de classe média que invadia prédios de luxo na cidade e morreu em 2005. Celso Pinheiro Pimenta ganhou o apelido de Playboy porque foi criado numa área nobre do Rio, no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul. Nos últimos meses, o traficante promoveu várias invasões a comunidades para tomar pontos de venda de drogas de rivais. Esta é a estrada de Botafogo. As comunidades que eram controladas por Playboy ficam às margens da via: Pedreira, Quitanda e Lagartixa. Logo após a morte do bandido, traficantes rivais resolveram comemorar. Eles promoveram um baile ali no Morro do Chapadão, uma área controlada por outra facção criminosa. Em menos de um ano, Playboy protagonizou várias ações ousadas. Em outubro de 2014, comparsas dele resolveram se divertir com fuzis na piscina de uma vila olímpica da prefeitura. Adorei a piscina, maior complexão, tá tudo dominado. Em dezembro, o traficante liderou a invasão a um depósito do Departamento Estadual de Transportes Rodoviários. O local guarda veículos irregulares apreendidos. Quase 200 motos foram levadas. Criminosos deixaram o depósito fazendo um buzinaço. A repercussão fez Playboy mandar devolver parte das motos. O bandido era apontado como responsável por roubos de cargas na Zona Norte e, segundo a polícia, estava prestes a promover uma nova grande ação criminosa, tentar dominar parte do Complexo da Maré. A barricada num dos acessos ao Morro da Pedreira indica que a morte de Playboy não mudou a rotina do tráfico por aqui. Inclusive, a quadrilha já teria um novo chefe, um criminoso de 36 anos que chegou a ficar preso. No entanto, ganhou a liberdade condicional em 2012 e nunca mais voltou para dormir na cadeia. Carlos José da Silva Fernandes, o Arafá, é um velho conhecido da polícia. Ele passou pelo sistema prisional várias vezes nos últimos 16 anos. O bandido é famoso por gostar de matar policiais. E você vai vendo aí, essas são as imagens. Abre o áudio. É um enterro de Celcinho Playboy quando todo o pessoal lá do enterro partiu para cima da imprensa dizendo o seguinte: foram vocês que estimularam a polícia a fazer um corre, quer dizer, ir atrás do Celcinho.
jogaram lixo lá nos cinegrafistas, nos operadores. Ó, as mulheres iam pra cima. Abre o áudio. Ele era um herói, diz a mulher. Resumo, nessa confusão toda, e tem uma coroa de flores gigantesca, fora do normal, feita especialmente onde estava escrito as homenagens dos amigos, que é a facção criminosa que ele era no momento chefe, amigo dos amigos. Foi um sururu no enterro gigante e aí jornalistas pagaram o pato da mulher. Mulher bate no cara, joga lixeira, o couro comeu, põe no Cidade. Comoção durante o velório de um dos criminosos mais procurados pelo Estado. Todas as comunidades estão em luto, tanto é que mandaram um monte de coroa aqui, referenciando as comunidades que gostavam dele. O corpo de Playboy foi velado nessa capela do cemitério do Catumbi, na zona norte do Rio. Coroas de flores com faixas de cumprimentos chegavam a todo momento, vindas dos morros controlados pela facção criminosa, da qual Playboy era um dos principais líderes. Amigos e parentes compareceram ao enterro. Este tio do traficante estava inconformado. Ele tinha um coração bom, ele foi assassinado, a verdade é essa. O sentimento de revolta tomou conta da despedida. Para o advogado da família, Playboy não resistiu à prisão. O traficante teria sido executado. Se houvesse um confronto, teria que ter uma arma na mão dele ou do lado. Um cerco policial precisou ser montado na região do Catumbi. Policiais de 3 batalhões reforçaram o policiamento no cemitério onde o corpo de Playboy foi enterrado. Pessoas vindas de diversas comunidades compareceram ao local. Populares quiseram impedir o trabalho da imprensa e arremessaram objetos contra repórteres e cinegrafistas. Depois do princípio de tumulto, onde a imprensa foi impedida de acompanhar o cortejo, o enterro seguiu com uma grande queima de fogos. Se ele tinha o coração bom, e Percival tem que ser prêmio Nobel da Paz. Pô, coração bom, tinha o dedo é mole para matar os outros. E eu vamos ficar agora com a novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. E eu encontro você amanhã no nosso Cidade Alerta. Fique com Deus e uma boa noite.